Olá, Paulinho. Ah, Paulinho. Só no início. Quem era o Paulo Faustino em criança? Ui, o Paulo Faustino em criança era um reguila que estava sempre a brincar, sempre a falar, pelo que eu sei, e daquilo que eu me lembro também. Mas a minha mãe diz que eu estava sempre a falar. E eu lembro-me de ser muito assim, sempre a falar, sempre a brincar, muito ativo, sempre, muito ativo. E eu cresci com o meu irmão mais velho, portanto a minha infância foi passada essencialmente na rua a brincar, a jogar à bola e em casa a montar legos. Quando era criança tinha muitos, né? Queria sempre, principalmente as consolas de jogos, porque eu tive contacto com as consolas de jogos muito cedo e tive a minha já bastante mais tarde e depois fiquei um aficionado. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar o primeiro salário que eu recebi foi para comprar uma PlayStation. Portanto, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Mas tirando isso, obviamente, durante a minha infância e como eu acabei por ir para o mundo do desporto e ser atleta, tinha naturalmente muitos sonhos, essencialmente relacionados com as competições e com as coisas que eu queria conquistar na competição, e depois trouxe isso para o trabalho, para o ganhar dinheiro, para o ser bem-sucedido naquilo que eu fazia, por ajudar genuinamente os outros, e então isto foi uma cadência que acabou por ser um bocadinho natural, não é? Tive dois, em dois momentos diferentes, com uns 2 anos de diferença mais ou menos. O primeiro deles foi ser campeão nacional de salto em comprimento, que consegui quando tinha os meus 14 anos. E quando cheguei aos 16 e já era juvenil, outro grande sonho que eu tinha era participar no Campeonato da Europa e já não consegui porque infelizmente tive um problema no joelho e não me foi possível chegar perto do objetivo, e então acabei por abandonar esse sonho. Mas cumpri o outro de ser campeão nacional e durante muito tempo era o sonho, foi o sonho durante alguns anos e depois, naturalmente, na vida adulta já tive muitos. Total. Muito daquilo que eu sou hoje eu aprendi no desporto. A disciplina, o treino, a repetição, o aperfeiçoar, o ser disciplinado, o querer ser melhor todos os dias, são tudo coisas que eu aprendi com o desporto, até porque eu pratiquei um desporto individual, não foi coletivo. Eu queria ter ido para o futebol, a minha mãe não gostou muito da ideia do futebol porque saía do treino sempre muito tarde e depois ela tinha que me vir buscar, e na altura o futebol era em campos de terra batida, portanto aquilo no inverno, chegavas a casa tinhas cal dos pés até à cabeça, e a minha mãe não gostava muito dessa ideia e então eu abandonei o futebol e acabei por entrar no atletismo aos 11 anos, mas eu diria que tudo aquilo que eu aplico hoje do ponto de vista empresarial, eu aprendi no desporto. E eu digo isto muitas vezes, inclusive nas nossas formações. Eu acho que todos os pais deveriam colocar os seus filhos em desporto de competição. Seja individual, seja coletivo. Óbvio, o coletivo acaba por ser bom no sentido de poderes trabalhar muito no sentido de trabalho em equipa, de entenderes qual é que é a tua posição dentro de uma equipa e tudo mais. Eu acabei por ir para o atletismo, e o atletismo é um desporto mais individual, mas também gostava muito do futebol, que era um desporto mais coletivo. Então, colocarem os filhos em desportos de competição dá uma resiliência brutal, uma capacidade de lidar com a frustração, com os objetivos, e há muitas crianças que não passam por este processo e quando chegam à vida adulta não sabem ouvir o não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com o facto de não alcançarem os objetivos e os sonhos que têm. Então eu acredito mesmo, porque vivi isso na pele, que o desporto é de longe uma das melhores ferramentas que existe para a formação de pessoas. Eu sempre fui uma criança com bastante garra. Nunca fui de me
naturalmente fruto das minhas características, da minha personalidade. Nunca fui aquela criança que tivesses que puxar por ela, vai embora, tu consegues. Eu nunca fui esse tipo de criança. Ainda assim, em todas as etapas do meu percurso no desporto, eu tive sempre treinadores e os treinadores têm esse papel e esse papel é fundamental de exigir, de puxar por ti, principalmente, eu nunca fui aquela pessoa que tivesses que dizer, olha, bora e tal, e não sei o quê, não desanimes, mas era aquela pessoa que, bora, tens que dar mais, tens que fazer mais, não te podes acomodar. E isso eu tive, principalmente quando, eu lembro-me bem, quando estávamos em momentos de pré-época, por exemplo, que íamos treinar para as dunas, para a praia, é um trabalho super exigente. E obviamente aquilo, sei lá, passa 20 minutos, meia hora, tu já te queres ir embora, não é? E então esse trabalho de puxarem por ti, de garantir que tu fazes, que tu estás comprometido, esse é um trabalho que é a responsabilidade dos treinadores. Da mesma forma que eu agora olho para o contexto de hoje, né? E é muito o trabalho dos líderes, é muito o trabalho dos empresários, dos donos dos negócios, de puxarem pelas equipas e garantirem que elas não se acomodam, que não ficam moles. Então é giro depois tu olhares para este paralelismo de desporto, negócios, são coisas muito semelhantes mesmo. Eu comecei a empreender em 2005, quando criei a minha primeira empresa com mais 3 sócios. Eu estive a trabalhar durante uns 3 meses na PC Diga e lá conheci o Nuno, que acabou por se tornar meu sócio e convidou mais outras 2 pessoas e abrimos uma loja de informática na altura, mas informática muito de não só montar e desmontar computadores, mas trabalhar com sistemas de overclocking, performance nos computadores. Então nós éramos os geeks da altura que estavam muito a olhar para a performance dos computadores e a tentar tirar o máximo partido da tecnologia que existia na altura. Isto foi em 2005. Depois, em 2007, eu decidi sair da empresa e fui para casa. E na altura comecei a fazer um bocadinho de tudo. Okay? Desde escrever para sites, escrevi para um site que era o Notícias, que era do Quanto Custa, do Paulo Pimenta, e trabalhei para eles durante bastante tempo a produzir conteúdo. Depois comecei a criar os meus próprios projetos, sites, blogs, fóruns, que eram coisas que na altura eram bastante populares e não havia plataformas de anúncios como há hoje, não havia Instagram, não havia nada dessas coisas. Ainda nem havia Facebook. Eu criei a minha conta no Facebook em 2008, 2009. Então era um mundo um bocadinho diferente. E foi aí que eu comecei a empreender no digital, mas também ninguém falava de digital. A cena naquela altura, aquilo que as pessoas procuravam verdadeiramente era como ganhar dinheiro na internet. O how to make money online, que era a cena da altura. Então, embora já estivesse no digital e a aprender muitas coisas sobre a produção de conteúdo, SEO, websites, blogs e tudo mais, ninguém falava de marketing digital verdadeiramente, falava-se de marketing de afiliados, de ganhar dinheiro na internet e desse tipo de coisas. E foi assim que eu comecei no digital. Olha, eu quando decidi sair da loja, porque me incompatibilizei com a visão dos meus sócios e tomei a decisão de sair e deixá-los seguir com o negócio. A minha primeira intenção era eu abrir a minha própria loja sozinho. Infelizmente não consegui, na altura o investimento ainda era pesado. Estamos a falar de, nós quando abrimos aquela loja fizemos ali um investimento de sensivelmente 55 mil euros, portanto estamos a falar de algum capital que eu na altura não tinha e portanto acabei por abandonar essa ideia, mas comecei a fazer algumas coisas online. Tinha um amigo meu em Coimbra, um grande amigo em Coimbra, que tinha uma loja de informática e que me permitia vender algum do material que ele tinha, então eu já usava muito os meios digitais, na altura o MSN Messenger, que era a cena, usava muito para comunicar com as pessoas, para vender peças, material informático. Então já sabia que era possível ganhar dinheiro na internet. Quando eu fui para casa, a minha primeira intenção era usar o Google para descobrir formas de ganhar dinheiro
online e eu fui descobrindo muitas coisas, como os fóruns, os blogs, e isso levou-me a outros pontos que acabaram por me levar a alguns mentores que na altura me ajudaram bastante. Ainda não tive, ou na altura não tive a oportunidade de conhecer todos, conheci pelo menos 2, mas blogs como o Darren Rose, do ProBlogger, ou o Jeremy Showmaker, do Showmoney, eram grandes referências na altura e só falavam sobre ganhar dinheiro online. Então, como é que ganhavas dinheiro como afiliado, com anúncios do Google, com uma série de coisas, e eu fui entrando muito naquilo de eu quero ser esta pessoa, eu quero ser a pessoa que consegue ganhar dinheiro online e que vai ensinar os outros aquilo que vai descobrir. Porque o conhecimento não existia em português, só existia conhecimento em inglês. Na altura existiam 3 grandes personagens quando falamos de língua portuguesa. Era eu, era o Custódio que tinha um blog também em Portugal, e havia o Ednei Souza, que tinha um blog no Brasil. E só nós os 3, na altura, é que falávamos sobre ganhar dinheiro na internet. E então eu comecei a documentar. Em 2008, no dia 6 de fevereiro de 2008, eu decidi criar o meu próprio blog e começar a documentar as coisas que eu ia aprendendo. Então muito naquela coisa de eu vou escrever conteúdo porque ao mesmo tempo eu estou a ensinar os outros a fazer aquilo que eu estou a aprender, mas ao mesmo tempo eu estou a correr atrás para aprender, para conseguir ensinar. Então esta dinâmica de eu tenho que aprender, aplicar para depois conseguir ensinar, foi uma coisa que acabou por funcionar muito bem para mim, e eu no primeiro ano de blog publiquei 550 artigos e não me perguntes porque é que eu continuei, porque ganhei para aí $100 num ano. Mas eu sabia, no meu inconsciente, que eu tinha que continuar. Não me perguntes porquê. Eu só sabia que eu tinha que continuar, que eu não podia parar, que aquela conta um dia ia fechar, que eu um dia ia ganhar dinheiro a sério. E em 2009, 2010, eu já estava a ganhar uns 3 a 4 mil euros por mês com o blog. Em 2011 fui convidado para ir para o Brasil pela primeira vez, então as coisas começaram a acontecer. Demorou um bocadinho, mas quando começaram a acontecer, a vida mudou um bocadinho. Antes de eu abrir a minha loja, eu trabalhei 3 meses numa loja de informática aqui na zona e não correu bem, porque eles estavam sem dinheiro. O último salário eu já recebi em material informático e então fui-me embora. Depois trabalhei 3 meses na PC Diga, ainda me candidatei, na altura estava a abrir em Leiria a Media Market, e eu, como estava na área da informática, ainda me candidatei à Media Market, mas não fui aceito, graças a Deus. Senão eu hoje estava... Quero um seguro, tenho certeza que não quer segurar o seu frigorífico? E então não fui aceito na Media Market, mas acabei por seguir um percurso completamente diferente. Eu não tinha a ideia de ser empresário, até porque o meu pai foi empresário durante a vida toda e não foi muito bem sucedido do ponto de vista de gestão, e eu durante muitos anos ouvia essas histórias, como o meu pai tinha falido uma empresa, tinha falido outra empresa. Depois, mais tarde, acabei por entender melhor o funcionamento, mas efetivamente na gestão ele acabou por não ter muita sorte e se calhar também não tanto conhecimento como poderia ter tido para conseguir ser mais bem sucedido. Então eu não tinha em mim aquela coisa de eu quero ser empresário. E quando comecei a empreender, tinha sempre aquela vozinha a dizer-me que eu não queria ser como o meu pai, que eu queria ser bem sucedido. E quanto mais eu tentava fazer isso, mais disparates eu fazia, igual ao que o meu pai fez. E depois, obviamente, à medida que tu vais crescendo e que vais ganhando maturidade e tudo mais, vais percebendo que há coisas que não fazem sentido. E o meu pai foi muito visionário quando começou a empreender, e foi das primeiras pessoas aqui na região a ser empresário na área dos moldes, por exemplo. E podia estar muito bem na vida, mas depois, felizmente, a vida não lhe correu como deveria ter corrido, mas nunca tive para mim a coisa de eu tenho que empreender, estás a perceber? Acabou por se suceder
quando eu estava na PC Diga e um dos meus melhores clientes me convida para abrirmos uma loja. E eu, na altura, fui ao banco, pedi 5.000 euros emprestados, meti, fiquei com 10% da sociedade. Eu não tinha 100%, só tinha 10%. Tinha 10% daquela sociedade e comecei a empreender com eles. Olha, eu acabei, não vou dizer que fui privilegiado, se calhar fui em parte. Eu, na altura, só tinha um carro e internet para pagar. Vivi em casa da minha mãe. Portanto, tinha despesas mínimas, sei lá, 200 euros por mês, uma coisa assim do género. Então, isso, de certa forma, eu não precisava de fazer assim tanto dinheiro para fechar aquela conta e isso acabou por me dar ali alguma segurança para eu arriscar a fazer algumas das coisas que eu queria. Mas, essencialmente, repara, quando eu começo no online, e eu arranjei, por exemplo, aquele trabalho para escrever para o Notícias muito rapidamente e eu percebi que era possível acumular ali algum dinheiro, fazer alguns trabalhos, algumas coisas e que aquela conta fechava, pelo menos para as despesas que eu tinha, eu estava bem, estava tranquilo. Durante este processo todo, eu lembro-me de pedir à minha mãe 500 euros emprestados uma vez por causa de uma situação qualquer, que eu precisei de fazer um investimento ou uma coisa qualquer, e depois devolvi-lhe o dinheiro, mas nunca precisei de que alguém bancasse aquilo que eu estava a fazer, porque aquilo que eu estava a fazer dava dinheiro suficiente para as despesas que eu tinha. Então repara, eu quando começo no online e começo a absorver muito daquilo que era a cultura americana da altura, os cheques que eles mostravam das plataformas de afiliados e do Google eram de 10.000 dólares, 100.000 dólares. E eu olhava para aquilo e pensava, eu quero um cheque destes. Então, para mim, não existia sequer aquela ideia de eu quero ir trabalhar para alguém. Era, eu quero um cheque destes para mim. Então, era muito essa a motivação. E sim, naquela altura a motivação era dinheiro. Okay? Não era, estou a propósito. Não era dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. E queria sair daquela situação em que eu me encontrava. Eu quando via os cheques do Google AdSense, quando eu via os prints das plataformas de afiliados, aquilo tudo fazia-me ir à procura da resposta. O que é que eu preciso de fazer para chegar aqui? O que é que esta malta fez que lhes permitiu ganhar este dinheiro? Então a minha motivação era muito esta, que eu gosto muito de olhar para o não óbvio. A maioria das pessoas vê, ok, é giro e tal, e eu quero saber como é que a pessoa fez. Eu não quero ver que aquilo é giro. Eu quero saber o que é que fez a pessoa chegar ali, àquele resultado. Então era isso que eu fazia. E eu estudava tudo. E era muito obcecado com isso. E então, para mim, acabou por nunca existir aquela coisa de, olha, vou arranjar um emprego. Até porque a vez que tentei foi rejeitado pela Media Market. Portanto, não foi uma opção minha. E bem, já tive que tomar muitas. Olha, a primeira grande decisão, e essa doeu-me bastante, foi quando eu saí da loja. Foi uma decisão muito difícil e na altura doeu-me bastante. E eu lembro-me bem, tenho bem essas sensações bem presentes. Depois, mais à frente, foi já com a Regina, quando nós já estávamos a empreender. Nós trabalhávamos como afiliados numa área muito específica e um dia, por conta de uma regulamentação nova, uma lei nova que surgiu, essa lei alterava muito a dinâmica do mercado onde nós estávamos inseridos e algumas das marcas com que nós trabalhávamos decidiram sair do nosso país. E então eu lembro-me, estávamos em São Martinho do Porto, eu e ela, estávamos na varanda a beber um café quando eu recebo uma chamada do nosso principal parceiro da altura a ligar-me e a dizer, olha, nós vamos abandonar Portugal. E aquele parceiro representava uns 70.000 euros mês de faturação. E aquilo foi um murro no estômago, até porque nós já tínhamos uma operação, já tínhamos, não sei, umas 6, 8 pessoas e lembro-me de, na altura, juntámos toda a gente no escritório, no início da semana, para dizer a toda a gente, nós temos dinheiro para nos manter durante 6 meses, portanto, vamos ter que fazer alguma coisa em relação a isto. Não quero despedir ninguém,
mas vamos ter que mudar a nossa dinâmica aqui dentro e vamos ter que ir atrás de coisas que neste momento não estamos a fazer e que se calhar deveríamos começar a fazer. E foi aí que surgiu a ideia de criarmos a nossa agência de marketing digital, porque nós já trabalhávamos com marketing digital há muitos anos, como afiliados, nós em 2013, isto foi em 2015, em 2013 nós já investíamos 30 mil euros por mês em anúncios no Facebook. Em 2013, há 12 anos atrás. Eu diria, 99% dos negócios não investem isso hoje. Em 2013, muito menos. Então, nós já tínhamos esse know-how, nós já tínhamos essa experiência, só que fazíamos para nós, não fazíamos para os outros. Então decidimos, ok, vamos começar a fazer para os outros. Se nós temos o know-how, o conhecimento e sabemos como fazer isto, vamos prestar este serviço para os outros. E foi aí que nós começámos a abrir a Get Digital para fora e a começar a atrair clientes e as coisas começaram a acontecer. Vamos voltar atrás. O meu avô, garantidamente, foi uma grande referência para mim durante a minha vida toda e levo comigo muitos ensinamentos dele. O meu pai também, infelizmente já não tenho nem um nem o outro, mas foram duas grandes referências para mim. Depois a Regina, sem dúvida, tem sido um pilar muito grande ao longo destes 15 anos que estamos juntos a empreender e a fazer acontecer. O Mário, que é o meu terapeuta, que também me acompanha e trabalha comigo no meu desenvolvimento pessoal, também é uma grande referência. Então, eu fui tendo grandes referências ao longo da minha vida. Os meus treinadores foram peças muito importantes também quando eu era mais novo e estava na alta competição. Então, eu acredito que todos nós acabamos por ter muitas vezes pessoas que nos apoiam ou pessoas que nos ensinam coisas ou que nos guiam, muitas vezes sem terem sequer essa presunção de nos quererem guiar ou seja o que for. E eu digo isto muitas vezes, eu sou muito privilegiado, né? Porque eu trabalho com muitos empresários e ajudo muitos empresários, mas eu também aprendo muito com eles. Então eu acredito que todos eles, de alguma forma, também têm alguma coisa para me ensinar e acabo por ser muito privilegiado por isso, né? Porque sou pago para os ajudar, mas também estou a aprender muito com os desafios deles e com as coisas que eles estão a passar nos negócios deles. Então diria que muitos deles acabam por me ajudar neste trajeto também, embora não tenham a intenção natural de o fazer ou de o ser. Olha, andei a bater mal com os 40 durante pá, uns 9 meses. Não, agora já superei isso, já fiz a introspeção. Mas olha, bateu mesmo forte e acho que foi um período de 6 a 9 meses de muita introspeção, de olhar muito para dentro e perceber quem é que eu quero ser durante os próximos 40. E há coisas que eu não quero ser, há coisas que eu quero ser, acho que isso está muito claro para mim, mas foi acima de tudo um período de grande introspeção, de o que é que legado é que eu quero deixar, o que é que eu quero construir, o que é que eu estou disposto a aceitar, o que é que eu não estou. Então tem sido um período de muita autorreflexão de para onde é que eu vou e o que é que eu quero construir e estou disposto a fazer para lá chegar. E há coisas que eu sei que não estou disposto a fazer e não quero fazer, e há outras que sim. Mas, acima de tudo, uma grande clareza de que quero divertir-me no processo, porque sou muito feliz a fazer o que faço e quero viver isso na sua plenitude, de viver isto com a leveza que eu acho que devo viver. Já passei aquela fase de me comparar, de querer ser melhor que A ou B, de querer... Acho que todos nós, invariavelmente, acabamos, mais tarde ou mais cedo, por ir muito por aí, de nos compararmos com os outros, de acharmos que estamos a fazer pouco ou que aquilo que estamos a fazer não é suficiente e tudo mais. E eu hoje estou muito bem mesmo, estou mesmo muito tranquilo de... Eu quero aproveitar e fazer aquilo que me dá prazer fazer e aproveitar essa jornada. Essencialmente tem sido isso. Não tenho medo, mas sinto muita responsabilidade.
Não tenho medo de saber e ter consciência que sou uma referência para muita gente, e ainda bem, fico muito agradecido por isso. Não sinto medo disso, sinto uma grande responsabilidade. E acho que nós também dizemos isto muitas vezes, né? Sempre que tu sobes a um palco, sempre que tu dizes alguma coisa, tu tens de ter muita consciência daquilo que estás a dizer. Porque para alguém que está numa fase inicial, para alguém que está a passar por um desafio, para alguém que não sabe como resolver um determinado problema, aquilo que tu vais dizer vai ser muito importante. Então tu tens que ter não só bagagem e conhecimento, como muita certeza de que aquilo que tu vais dizer é efetivamente aquilo que a pessoa precisa. E essa maturidade de tu teres consciência do impacto que as tuas ações têm na vida dos outros é muito importante. Então não sinto medo, mas sinto uma grande responsabilidade por ser quem sou, por estar onde estou, por ter a influência que tenho, com muitos empresários e com muitas pessoas que procuram em mim, ou procuram na Regina, ou procuram nas nossas empresas uma resposta para as suas necessidades. Um grande respeito por isso, mais do que qualquer outra coisa. Olha, eu sou aquele tipo de pessoa que costuma dizer: eu não me arrependo de nada que tenha feito no passado, porque foi isso que me permitiu chegar onde eu cheguei. Já cometi muitos erros, já disse muitos disparates, já magoei pessoas, já pedi desculpa a pessoas, mas eu não posso voltar atrás na história. Portanto, acho que a melhor forma de honrar isso é aprender com essas lições, com esses desafios, com essas coisas que eu sei que não fiz bem, não fiz da forma certa, deveria ter feito se calhar completamente ao lado, mas eu não posso mudar isso. A única coisa que eu posso mudar é o que vai acontecer daqui para a frente. Então acho que honrar esses erros é assumir, ok, eu sei que aprendizagem é que eu preciso retirar daqui para que eles não se repitam no futuro. E esse caminho eu acho que fiz. O único conselho que eu lhe daria é não pares. Que era exatamente o mesmo que, acredites ou não acredites, eu tinha aquela voz, parecia quase o meu guia espiritual a dizer-me não pares. E foi exatamente isso que eu fiz. E eu digo isto muitas vezes. A grande diferença de mim para muitas outras pessoas que estão no mercado é que eu nunca parei. Eu nunca parei de produzir conteúdo, eu nunca parei de aparecer, eu nunca parei de estar lá, eu nunca parei de ensinar, todo o santo dia desde 2008 até hoje. Portanto, é só fazer as contas. Então, 40 anos não vais parar. Não vou parar. Não vou parar. Até porque tenho muito claro para mim que, principalmente na velhice, na terceira idade, quem para morre, né? Então tenho muito para mim que tenho que me manter ativo e conectado, ainda que, obviamente, se calhar num papel diferente ou com uma liderança diferente, mas certamente vou querer estar envolvido em alguma atividade ou alguma coisa que me dê prazer, mas parar não é uma opção. O maior arrependimento nestes 40 anos, olha, provavelmente não ter percebido mais rapidamente quem é que era a Regina e o valor que ela poderia aportar à minha vida, no geral, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Demorei alguns anos a entender como é que a Regina funcionava e como é que a cabeça dela pensa. Há uma dinâmica muito engraçada que eu aprendi com o meu terapeuta, que se chama Human Design, que eu depois fui estudar um bocadinho mais sobre o Human Design. Existem diferentes tipos de pessoas. A Regina, por exemplo, é uma projetora, eu sou um gerador manifestador, então são perfis muito diferentes. A Regina é muito de projetar as coisas e definir a estratégia, ter aquela visão muito 360 daquilo que vai acontecer, e parece quase que ela está naqueles filmes do Tom Cruise, quando eles metem aquelas telas e ela está a ver tudo. Pronto, o cérebro da Regina funciona assim, o meu não. Então eu acabava invariavelmente por lhe cobrar coisas que nem sequer fazia sentido ser ela a fazer, e vice-versa, porque a gente acabava por não entender
com tanta clareza qual é que era a dinâmica de cada um e como é que a gente extraía valor de cada um. Óbvio, eu mais do que ela, porque a Regina, vocês sabem, é muito fora. Ela entende as coisas muito rápido. E eu demorei a entender. E foi com o meu terapeuta que eu aprendi a entender quem era a Regina, e quando aquela ficha caiu, aquilo fez muito sentido. A Regina não é aquela pessoa que tu, olha, toma, faz aí slides. Aquilo mata a Regina. A Regina não é essa pessoa. Ela é a pessoa do pensar, da estratégia, do visualizar. Eu sou mais a pessoa do executar do que ela. Então, quando eu entendi esta dinâmica, a coisa funcionou muito bem. Melhorou muito a todos os níveis, não só profissionalmente, como na relação também. Então, se eu pudesse mudar isso, mudaria. Como não posso, vou honrá-lo mudando o meu comportamento. Acabamos por receber muito menos feedback do que aquilo que nós instintivamente sabemos que está a acontecer no mercado ou com as pessoas a aplicar coisas que nós ensinamos e tudo mais. Nem toda a gente tem essa vontade de querer dizer ou partilhar, olha, fiz isto que ouvi, ou aprendi isto contigo, apliquei, tive este resultado, mas ainda assim há um grupo de pessoas que acaba por partilhar e nós adoramos receber esses feedbacks e às vezes recebemos feedbacks muito intensos, vamos lhe chamar assim, de pessoas que já fizeram mentoria connosco ou que passaram em algum programa, que se separaram, que mudaram a empresa, que despediram o sócio, que deram uma volta de 180 graus à sua vida e às vezes tu ficas a olhar para aquilo e pensar, uau. Mas ao mesmo tempo é super gratificante, né? Tu perceberes que muitas vezes, às vezes até coisas, eu não vou dizer bobas, porque acho que na realidade tudo tem o seu valor, mas às vezes coisas que se calhar para ti tu nem lhe darias uma importância assim tão grande, mas para a pessoa foi um clique para eu preciso de mudar. Tenho aqui uma muito presente na minha mente, que aconteceu não há muito tempo, de uma mentorada nossa que participou num dos nossos programas e que se separou, que mudou completamente a vida dela, mudou completamente o negócio dela, mudou o espaço onde tinha a empresa e deu uma volta de 180 graus à sua vida, e aquilo aconteceu assim numa sessão do programa connosco e tu ficas uau. Então temos muitas histórias dessas, felizmente. E é muito gratificante ver isso, porque tu sentes verdadeiramente. E depois temos pessoas fofas, temos pessoas muito fofas que muitas delas acabam por ficar nossos amigos, né? Eu costumo dizer, não cria negócios para fazer amigos, não pegues em amigos para fazer negócios. E a vida e o mundo dos negócios tem-me dado muitos bons amigos, e nós temos um grande amigo na Madeira, o João Miguel Freitas, que aqui há tempos nós estávamos a falar sobre isto, e é muito aquela coisa de nós muitas vezes acabamos por não ter noção do impacto que nós temos. Porquê? Porque ele é muito localizado, né? Imagina, estamos os dois, tu estás numa mentoria comigo, eu só te vejo a ti, mas na realidade o impacto não vais ser só tu, vais ser tu e todas as pessoas com quem tu vais interagir dali para fora. Então, quando chegares à tua empresa, tu vais mudar a dinâmica que tens com as tuas pessoas, tu vais mudar a dinâmica que tens com a tua família, as tuas pessoas vão mudar a dinâmica com a família delas, com os colegas de trabalho delas. Então, na realidade, isto alastra muito mais. E agora há muito pouco tempo, num dos encontros do Círculo Dourado, estava a falar com o Júlio sobre isso. E o Júlio estava-me a dizer, vocês têm um impacto brutal e não é só agora que eu vou sair daqui e vou para o Funchal e tenho 110 pessoas à minha responsabilidade, que eu vou impactar e mudar também com esta transformação que eu estou a viver. Vocês estão-me a transformar a mim, mas eu agora vou transformar 110 pessoas e essas 110 pessoas vão transformar mais 100, 200, 300 pessoas. Então, na realidade, o impacto daquilo que tu estás a fazer é muito maior do que tu consegues ter noção. E é giro. Não tenho noção, mas é giro.
Eu não vou parar, mas acho que as pessoas também não entenderam a brincadeira da reforma. O que é para mim reforma? Reforma ou pré-reforma é o quê? É eu poder fazer só coisas que eu gosto de fazer. E eu acho que estou a chegar lá. Porque o meu objetivo era aos 40 e eu acho que estou a chegar lá. Porquê? Repara, os únicos 2 departamentos que me faltava delegar, eu deleguei no final do ano passado, que foi o departamento comercial e foi o departamento de marketing. Então, eu hoje já não tenho essa responsabilidade, tenho a responsabilidade de liderar essas equipas e de liderar esses líderes, vamos pôr assim, mas já não estou no operacional todos os dias a fazer reuniões de vendas, a fazer isto, a fazer aquilo, embora pontualmente faça naturalmente algumas coisas, e eu não desgosto de ir fazendo algumas coisas porque acho que isso me mantém conectado com a atualidade, com a forma de fazer as coisas, de me manter atualizado em relação a uma série de coisas. Então eu não gosto muito daquela ideia, não sou muito apologista daquela ideia de delegar e ao mesmo tempo deslargar, que é tipo, nunca mais olho para aquilo. Não, eu gosto de me manter atualizado em relação a algumas coisas, né? É muito aquela coisa de o olho é o que engorda o gado, né? O olho do dono é que engorda o gado. Então eu tenho que estar em cima, eu tenho que saber como é que as coisas funcionam, eu gosto de estar por dentro, mas já não estou no operacional todos os dias. Então eu hoje posso-me dar ao luxo, esta frase nem faz sentido, mas posso-me dar ao luxo de, imagina, se eu não quiser vir trabalhar a uma segunda-feira ou uma quarta-feira, eu posso não vir trabalhar a uma segunda ou uma quarta-feira, porque aquele trabalho vai ser feito. Quando estava na minha mão, não iria ser feito se eu fizesse isso. Então, é uma dinâmica diferente, mas é um outro tipo de desafio, e esse outro tipo de desafio também é giro. E depois, no final do dia, a gente acaba por abrir empresas novas, por criar coisas novas, desafios novos, e voltas outra vez quase à estaca zero e começas novamente a fazer. Então esta dinâmica é gira, mas é uma dinâmica que dá prazer. Então hoje já não é tanto por aquela coisa de eu tenho que fazer isto religiosamente, é porque dá-me vontade e prazer de fazer isto. Então isso para mim é quase uma pré-reforma, que é eu já não faço as coisas porque eu sou obrigado a fazer as coisas, eu faço as coisas porque eu tiro prazer das coisas. São 2 dinâmicas um bocadinho diferentes. Então, é giro. Mas a questão é, achas que vais conseguir parar? Mas eu não quero parar. A questão é que eu não quero parar. Eu nunca disse que eu queria parar. As pessoas é que associam reforma a não fazer nada. E para mim reforma não é não fazer nada. Para mim reforma é fazer aquilo que me dá na real gana. E eu não quero parar. É que eu fiz questão de dizer isso, né? Eu não me vejo a parar. Eu não quero parar, eu gosto muito de dar aulas, eu gosto muito de dar formação, eu gosto muito de falar com pessoas, de fazer consultoria. Há um conjunto grande de coisas. Gosto muito de fazer investimentos, gosto muito da área imobiliária, gosto muito de muitas coisas. Então eu não me vejo a parar, mas vejo-me a estar envolvido em coisas que me deem prazer, mas se calhar numa posição diferente, não na posição de a pessoa que está a executar o trabalho, mas mais na posição de a pessoa que está a acompanhar e a formar as pessoas que estão a executar o trabalho. Então é uma dinâmica um bocadinho diferente, mas não me vejo a parar. Quem para morre. Obrigado.